Shalom! Então, eu resolvi compartilhar umas mensagens aqui no canal também, além dos vídeos tocando violão. Eu recebi o incentivo, principalmente do Espírito Santo, mas também de alguns amigos. E aí eu vou acrescentar esse quadro que eu vou chamar de Eu Tava Pensando. Por quê? Porque as ideias que eu vou compartilhar aqui surgiram de momentos em que eu estava pensando. Meio óbvio, né? Enfim, então essa primeira mensagem eu quero suscitar a seguinte questão. Quando a vida começa? Não tenho esperanças que eu vou conseguir responder, mas a gente pode pensar junto e você compartilha aí comigo o que é que você achou. Eu quero usar esse texto que está aqui na Bíblia, que está aqui do lado. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz assim: Pois Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Escuta isso, Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Não foi antes da sua mãe nascer, não foi antes da Primeira Guerra Mundial, foi antes da fundação do mundo. E muitas vezes é um pouco difícil entender isso. É difícil entender também quando Deus diz para Jeremias: Jeremias, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Às vezes é complicado entender isso. Mas aí eu fui para uma fase que todo mundo teve. Todo ser humano que existe, ou já foi uma criança, ou ainda é. E existe um período da nossa infância que a gente não tem lembranças, não guarda memórias, mas a gente já existe. Começa dentro da barriga, no período intrauterino. A gente não se lembra, mas a gente já existe. O médico passa ali a ultrassom e diz se vai ser menino, menina, vê o coração batendo, a gente já existe, mas a gente não guarda lembranças. O dia do nosso nascimento, a gente já existe, mas a gente não se recorda, a gente não se lembra. O dia das primeiras palavras, dos primeiros passos, a gente já existe, mas hoje nós não guardamos essas lembranças. E eu ouvi um especialista falar, eu não lembro a fonte, mas eu ouvi um especialista dizer que os primeiros 1000 dias na vida de um ser humano são fundamentais para determinar a qualidade do equilíbrio emocional e do comportamento dessa pessoa para o resto da vida dela. Aí eu perguntei a Jesus: será, Jesus, que esse período que a gente vive, a gente existe, mas não guarda lembranças, não guarda memória, não seria um período de transição entre essa região celestial, em que nós estamos diante de Deus, santos e irrepreensíveis, para esse mundo material, esse mundo físico? Então seria esse momento de transição. E a gente não guarda a memória até a gente criar autopercepção. Eu falei, meu Deus. E não tome isso como ensinamento bíblico, porque não é, como eu disse, eu estava pensando. Não tem respaldo bíblico a não ser que, de fato, nós estávamos em Deus. Mas aí Jesus vem, olha que louco, Jesus vem e fala assim: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Beleza, a gente estava com Deus na fundação do mundo, só que a gente não lembra o caminho. E o que é que Jesus faz? Ele diz: eu lembro o caminho. Jesus, muito obrigado. E ele fala melhor, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta do céu. Eu desci do céu e eu sei o caminho. Só que não foi tão bonitinho assim, porque foi um caminho doloroso. Ele teve que morrer na cruz, ele teve que pagar pelos nossos pecados, mas ele conseguiu, ele venceu, e Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome. E hoje ele é o caminho de volta à eternidade. Então, de fato, eu não consigo concluir precisamente quando a vida começou, mas eu sei que para onde ela está indo? Para Jesus. Até a gente voltar para esse lugar que é estar diante de Deus. Então, se você já se perguntou qual é o propósito da minha vida, estar diante de Deus. O que é que eu fiz antes de estar aqui no mundo? Eu estava diante de Deus. O que é que eu devo fazer agora que eu estou aqui no mundo? Eu devo estar diante de Deus. E o que é que eu vou fazer na eternidade? Ficar diante de Deus. E não só ficar diante de Deus, é ficar diante de Deus em santidade, em amor. Por que em santidade? Porque Deus não pode contemplar o pecado nem ficar diante da iniquidade. Então, se você está carregado de pecado, de iniquidade, logo, associe, você não vai poder estar diante de Deus, logo você não vai poder cumprir o seu propósito.
E amor é o vínculo da perfeição, é o sentido de todas as coisas. Deus nos fez para amar. Amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, decida estar diante de Deus, independente de quando você acha que a sua vida começou. Mas saiba que ela está indo para a eternidade, em Jesus. Valeu!